Era uma vida muito simples, Sim. mas com muita dificuldade, né? Eu caminhava 6 quilômetros por dia para ir até uma escola. Então, pasto, trilhas, passar aquelas pontezinhas feitas de árvore, né? Você derruba Sim. a árvore e atravessa. Um tronco ali, né? Um tronco ali. Pinguela. Pinguela. Exatamente. Ué, Eu não pinguela. falei pinguela porque eu acho que quase ninguém sabe o que é Ué. isso. Fala pessoal, mais um ManzaCast, Lúcio Manzanetti. Nosso canal é dedicado a falar sobre engenharia, arquitetura, trazer todo mundo ligado ao setor da construção civil. E hoje eu tô com minha amiga aqui, Marcela Godin. Fala Marcela, tudo bem? Tudo bem, Lúcio. Obrigada pelo convite de estar aqui com você. Hoje participando de mais um ManzaCast, é? Isso, mais um ManzaCast. Ela já esteve gravando alguns episódios aqui da Gondim, né? MGCast, Michelene Godin. Cast. E também veio do Papo Condominial, né? Sim, vim do Papo Condominial também. Maravilha. Conta um pouco, ela é especialista em direito condominial. Conta um pouco sobre esse ramo de trabalho. Eu sou advogada, especialista em direito condominial e imobiliário. Atuo no Vale do Paraíba e também Litoral Norte. Atendo clientes desde condomínios, condôminos, também atendo pessoas que têm interesse na área condominial e interesse na área imobiliária. Uhum. Nosso escritório é o Michelene Godin Sociedade de Advogados. Hoje com sede aqui em São José dos Campos. Já tivemos sede em Uberlândia também, mas hoje optamos por estar só aqui, mas atuando em toda essa área. E você que é o dono de alguma construtora, você agora vai entregar o seu condomínio. Ali, quando você for gerar os contratos, o ideal é se você já ter uma empresa já fazendo esse acompanhamento, né? Desde o início. Isso, nós advogados da área condominial auxiliamos a administradora de condomínios a fazer a instituição do condomínio. Sim. E ali depois fazer a gestão, né? A assessoria jurídica condominial é um braço, mais um braço que o síndico tem para poder fazer a gestão condominial. Maravilha. Queria agradecer os patrocinadores que fazem tudo isso acontecer. Obratec Projetos e Polo Vale Decor. Obrigado por acreditar no nosso trabalho. E falando em condomínio, Marcela, a gente tem hoje pesos pesados aqui para entrevistar dessa área condominial. Conta pro pessoal quem está aqui hoje. Hoje nós temos Ademir Sabino, da Sabino Condomínios, que também faz aqui podcasts aqui. E temos Luzia Gazeta Tijic. Luzia, hoje sócia proprietária, CEO, CEO da Ouro. Grupo Ouro, Grupo Ouro. Isso mesmo. É grupo, que são tantos negócios ali, tantos braços que... Vou deixar para eles falarem, né, um pouco. Beleza, vamos lá. Luzia, conta um pouco quem é a Luzia, um pouco da sua história e hoje em dia o Grupo Ouro, né, que a gente estava conversando, tem mais de 2.000 funcionários. É isso. Uma empresa de um porte, nossa, bem grande, né? E imagina a complexibilidade para chegar até esse tamanho de empresa, de pessoas e trabalho. E conta pra gente como que foi essa construção desse Empire States aí, né? Verdade. Bom, é muito bom estar aqui. Gratidão pelo convite, pela oportunidade. Marcela, Sabino, que compõe aí esse papo aqui. Bem gostoso. Bom, quem é Luzia Gazeta Tijic? Bom, vim lá do interior do Paraná, Paraíso do Norte. Cidade bem pequenininha, tem que ser bom o mapa para constar. E andava... Paraíso do Norte. Paraíso do Norte, interior do Paraná. Você que é de Paraíso do Norte, ó, cidadã ilustre de Paraíso aqui. É verdade. Todo mundo vem de cidade pequena aqui. Todo mundo de cidade pequenininha. Tudo aqui. Pequeno, né? A minha é um ponto no mapa. Eu tenho quase um conterrâneo aqui, pelo menos de estado, sim, né? Muito legal. Mas então, eu caminhava, as dificuldades na roça, era uma vida muito simples. Sim. Mas com muita dificuldade, né? Eu caminhava 6 quilômetros por dia para ir até uma escola.
Então, pasto, trilhas, passar em aquelas pontezinhas feitas de árvore, né? Você derruba a árvore e atravessa. Um tronco ali, né? Um tronco ali. Pinguela. Pinguela. Exatamente. Pinguela. Eu não falei pinguela porque eu acho que quase ninguém sabe o que é isso. Pinguela, quebra-costela. Agora explica o que é a pinguela. Mata burro. Mata Não, burro. a pinguela você vai ter que explicar, porque é uma obra. Não deixa de ser uma obra. Pinguela é uma árvore que se derruba para você poder atravessar um rio. Coloca-se às vezes é um bambu, alguma coisa para você apoiar uma das mãos e você passa de um lado para o outro. E às vezes ponte. nada. É uma Aí os pontezinha. bêbados apanham, porque aí eles vão passar a pinguela, não tem pinguela o corrimão, cai dentro da água. Pelo menos já cura a ressaca. já cura a ali, né? ressaca. Mas a história era essa. Então eu caminhava 6 quilômetros por dia, 3,5, 3 para ir, 3 para voltar. Quando eu voltava, eu parava. Ficava na roça onde meus pais estavam colhendo café ou plantação, enfim. E era uma vida muito simples. Aquele colchão de palha, que poucas pessoas conhecem, né? Um chuveiro feito pelo meu pai, que era uma lata, né? Que se tornou o melhor dos chuveiros que eu tinha, onde eu tinha todos os meus sonhos ali. E meus pais, assim, apesar de ter muito pouco estudo, eles enxergaram que para a gente conseguir crescer e se desenvolver e ter um resultado, um histórico diferente profissional, nós tínhamos que sair de lá. Porque nós ficávamos a 7 quilômetros da cidade. Nossa. Então era distante. O meu irmão ia de bicicleta, mas aí minha mãe tinha medo, porque era à noite, ele trabalhava o dia todo. E a opção foi, um vizinho mudou para cá. Então, São José dos Campos. São José dos Campos, em 73, quando a GM estava contratando muito. E aí lá viemos nós. Ano que eu nasci. Então, meu pai comprou. É mesmo? Olha 73. só. Você viu que eu sou bem 51 mais velha, anos, vocês já vieram pra cá. Boa ideia. E aí, eu sei, Lúcio, que em 73 nós nos mudamos para cá, para São José dos Campos. Sim. E meu pai, arrendamos lá um café. Com esse dinheiro, nós compramos um terreno. Lá, aliás, era uma casa que não tinha reboco, piso vermelhão. Os móveis, devagarinho, foram chegando na nossa casa, porque a gente foi comprando o essencial. Sim. Deixamos o colchão de palha para lá, então tivemos que comprar colchão para cá. Sim. E as coisas foram se ajeitando. E aí, com 14 anos, eu tive meu primeiro emprego. No mesmo mês que nós chegamos, meu irmão conseguiu um emprego na GM. Sim. E meu pai foi trabalhar de pedreiro, minha mãe fazia pequenos consertos em roupa. Enfim, a vida foi caminhando e para ajudar, eu fui trabalhar como caixa de farmácia, na Droga 15, foi meu primeiro emprego. Depois fui dar aula de religião, depois passei pelo Banco Real. Por um atendimento diferenciado, eu tive um convite para participar de um processo na Embraer, onde eu fiquei 9 anos. Então, foi um período bem importante para mim. Olha que rápido, hein? Ela chegou em São José, arrumou o primeiro emprego no banco, por um atendimento, foi parar na Embraer. Um atendimento faz toda a diferença. Sim. E, novamente, na Embraer, eu recebi, em um atendimento diferenciado, eu tive outro convite. E eu fui trabalhar na Johnson. Aí eu percebi como eu gostava de gente. Sim. Já tinha feito psicologia, que era o que eu gostava. Tudo com muita dificuldade, porque eu estudei em Mogi, só tinha psicologia lá. A estrada era longa, difícil. Quem conhece aquela estrada ali por Guararema conheço. Não é muito fácil. Bom, e eu sei que lá da Johnson, eu convidei mais 2 amigas e nós montamos a Conecta, que hoje é o Grupo Ouro. Então, uma amiga desistiu. Só mudou o nome, né? Só mudou o nome. Uma amiga desistiu porque ela estava grávida, gemelar, e ela precisava de cuidados. A outra teve medo, ela estava numa separação e ficou com receio de sair. E eu ainda era solteira. Então, assim, meu namorado na época, que hoje é meu marido, antes de ser meu marido, foi meu sócio. Então, alugamos ali. Casamento foi antes do casamento, então. Olha, em uma sala de 29 metros quadrados. Sim. Então, era Igor, uma sala de 29 metros e um sonho. Muitas dificuldades, né? Você conquistar os primeiros contratos. Então, eu saía, vendia, voltava e providenciava tudo. Era muito difícil tudo. Mas, enfim,
nada a gente consegue com facilidade, né? Não, você tem não que existe. realmente, O fácil não existe. furar muita sola de sapato. Sim. Cheguei aí buscar... É que vaca não dá leite. Você tem que ir lá Você e tirar. Tem que tirar, Olha, você tem que tirar. É. E isso o Cortella tá muito certo. Tem que tirar leite, não dá. E eu sei que foram muitas dificuldades, eu não tinha crédito aí, prestava dólar de uma pessoa que era um chefe da minha irmã e vendia esses dólares, fazia os pagamentos, emitia nota, recebia por várias vezes. Sim. E meu carro quebrou. Olha, foram tantas dificuldades, Aham. mas assim, o importante, a gente não pode desistir. Sim. Né? A empresa começou a dar certo e estamos aí hoje, depois de 32 anos, né? A empresa completamente consolidada, com sede própria, com filiais em algumas cidades da região e hoje mais de 2.000 colaboradores. Sim. Então, 180 mil pessoas contratadas, mais de 4.000 empresários atendidos Sim. e mais de 500 contratações mês. Então, a gente Maravilha. gosta de fazer diferença. Parte do setor produtivo aqui da cidade já passou pelo Grupo Ouro, né? Quantos? 180 mil? 180 mil. É muita gente. Muita gente. Muita gente. E para atender 500, contratar 500 pessoas mês, seguramente 500 eu chamo mês? mais de 10. Meu Deus do céu. Mais de 10 para cada vaga. Então, assim, circula muitas pessoas. Se você for lá e ficar um pouquinho na nossa empresa, na recepção, você vai ver que é um fluxo 500 bom vezes de... 10, 5 mil por Sim. mês. 1.000 pessoas Mês por mês pra fazer você entrevista fazer ali, a né? primeira e É trazer muita 500. gente. Meu Deus. Mas Parabéns. é o que eu amo. Maravilha, fazer. Parabéns. Vamos conhecer um pouco da Quem tá história precisando recrutar, pode contratar. Exatamente. Sim. Quem precisa contratar, pode contar aqui com o Grupo Ouro. Quer Eles fazer já uma fazem contratação mais assertiva. assertiva, né? Exatamente. Quer toda a análise do candidato Sim, ali. pode falar com a gente também. Quer contratar segurança para a sua empresa ou para o seu condomínio, fala com a gente. Tecnologia, limpeza. Fala com a Ouro. Vamos Bem entrar aí fácil. nos detalhes dos serviços. Vamos Sim. escutar um pouquinho da história do Ademir Sabino, que também é paranaense, né? É. Paranaense O também. Paraná veio invadir São José dos Campos aqui. Veio. Mais outro forasteiro, né, Lúcio? Obrigado pelo convite, estar aqui junto de vocês. Também não sou de São José dos Campos, sou Ademir Sabino, né? Mais conhecido como Sabino no segmento condominial, segmento que hoje eu atuo. Mas o Ademir de vida de roça, Sim. morar no interior do Paraná, viver, né? Minha família vivia da agricultura familiar. Uhum. Sou o sexto filho, sexto e último, né? Somos em 6 irmãos. Eu digo que eu me resumo em coragem de virar as páginas quando necessário. Eu, vivendo no interior do Paraná, na zona rural, entrei para a escola, passei todas as dificuldades que você falou. Eu lembro que uma situação que a minha mãe, uma crença que a minha mãe tinha, quando estiver chovendo, não passe na beira da cerca que pode cair um raio e te acertar. Sim, é verdade. E ali, quando eu ia voltando da escola ou indo para a escola, que parece uma coisa banal você ir e vir para a escola, mas você enfrentava Pra grandes gente dificuldades. não Você era, passava É longe, perto né? de cachorro Sim. bravo, você passava muitas Floresta. vezes. Você Passava tinha na que passar pinguela, no né? meio de pasto, Tem a tudo pinguela, o mais. mata-burro. No meio do mato. Essa Exatamente. pinguela aí. Eu trabalhei, pelo fato de ser uma família que trabalhava e vivia da agricultura familiar, Sim. a gente morava na zona rural da minha cidade, de onde eu morava até a cidade eram 7 quilômetros. 7 quilômetros para um menino de 8, 9 Nossa. anos era É uma longe. distância danada para eu fazer a 5ª série, porque o primário da 1ª à 4ª eu fazia na zona rural. Uhum. Aos 10 anos de idade, que eu queria continuar estudando, mas aí eu tinha que caminhar 7 quilômetros, a gente não tinha condições financeiras para ir à escola. E como eu tinha vontade de continuar estudando, meu pai disse assim, você não vai estudar porque os outros irmãos seus não estudaram, então você vai trabalhar na roça. Para mim, aquele menino, os sonhos tinham acabado. Sim. E eu só estava começando a minha vida. Uhum. E aí o que eu fiz? Eu falei assim, não, mas eu não posso desistir dos meus sonhos.
Aí entra minha mãe, uma figura espetacular, né? Ela disse assim, você não vai estudar porque os seus irmãos não estudaram, mas eu nunca vou deixar faltar um caderno para você. E eu gostava de desenhar. Ela falou assim, eu não vou deixar faltar cadernos de desenho para você. E os lápis de cor para eu pintar. Detalhe que dos meus 11 aos meus 16 anos, o que eu fazia? Às noites eu ia desenhar e pintar. Como a gente vivia numa zona rural, chega a ser engraçado quando eu reúno com algumas pessoas e começam a falar sobre filmes. A minha vida de super-heróis não fazia parte da minha vida, porque aos 8 anos que a gente teve a primeira TV em casa, em preto e branco, movida a bateria. Nossa. Pelo fato de ser movida a bateria, você não tinha a possibilidade de você assistir a TV a hora que você quisesse. A minha família se reunia para assistir a novela das 7, e quando o país estava vivendo por situações um pouco mais complicadas, meu pai ligava para assistir o Jornal Nacional. Então, a minha vida enquanto adolescente, o que eu tinha era trabalhar na roça e fazer desenhos. E aos 16 anos que eu tive a possibilidade de ir para a 5ª série. Eu e minha irmã, que também não estudava, que a minha irmã já estava com 17 anos, foi um momento que houve a possibilidade de vir um ônibus da prefeitura para levar a gente para a cidadezinha para estudar, quem quisesse estudar. Eu e minha irmã tomamos a primeira decisão. Pai, matricula a gente não pediu, a gente ordenou, exigiu. E essas decisões que passaram a fazer parte da minha vida, por isso que eu falo, muita coragem. Neste momento que a gente foi estudar, aí eu percebi o quê? Eu já estava com 17 anos estudando com adolescentes de 10, 11 anos de idade. E eu percebi que eu tinha que correr contra o tempo. Eu já tinha perdido 5 anos. Ali eu fiz o famoso ginásio e fui para o curso técnico em contabilidade. Por que eu fui para o curso técnico de contabilidade? Era o único curso gratuito que tinha na minha cidade, que era a única escola. E ali eu estava fechado naquela cidade pequena e eu percebi, eu preciso de mais. Quando eu terminei o curso técnico de contabilidade, eu também tive que ali ficar mais 5 anos sem estudar. Eu até prestei um vestibular para uma faculdade estadual, consegui a vaga, mas eu não consegui ir estudar. Por quê? Da minha cidadezinha até a cidade era coisa de 120 quilômetros. Nesta época eu já estava morando na minha cidade, porque os meus pais ficaram na zona rural, meus 2 irmãos já estavam morando na cidade para trabalhar, e eu fui trabalhar na cidade. E aí eu tive que abrir mão daquela faculdade por conta, ou eu trabalhava, ou eu ia estudar. Como é que eu ia me sustentar pagando, por mais que a faculdade era pública, ônibus, alimentação e tudo mais. Ali eu falei assim, eu preciso. Não tinha como mais se uma vez eu tive né? que protelar os meus sonhos. E nesta vivência da zona rural, eu fui carroceiro, eu fui porteiro, eu fui lavrador, eu trabalhei com N questões. E quando você vê muitos da cidade grande, vê ali o arroz, o feijão no saco ou nas gôndolas do supermercado, você não sabe o quão difícil é você ser produtor rural. E é essa vivência que a gente teve. Aí eu vim para São José a convite de uma prima que já tinha um escritório de contabilidade, eu era técnico em contabilidade. E a gente sempre abre mão de parte da nossa vida. Quando você vai buscar sonhos, você sempre tem que abrir mão de algo. Eu deixei toda a minha família, eu vim para São José dos Campos em 1999 e fui trabalhar numa empresa de contabilidade. Ali, num curto espaço de tempo, eu consegui ser até sócio desse escritório de contabilidade, mas aquilo não me fazia feliz, eu não tinha me encontrado. Neste momento eu comecei a fazer a faculdade de Direito, meu sonho era advogar. Comecei a fazer a faculdade e... Univap? Eu comecei na Unip e terminei na Univap. Também tive que interromper a faculdade por questões financeiras e ali eu tive que protelar um pouco mais os meus sonhos.
nessa minha saída da empresa de contabilidade ao qual eu fui sócio, eu comecei novamente do zero. Tive que ter muita coragem em fazer essa mudança na minha vida. Já estava noivo, tive que adiar o casamento por 1 ano, a noiva não gostou, mas hoje ela entende os porquês. Sim. E ali eu mergulhei no segmento, buscando advogar, né, fazer o estágio na área da advocacia, e por questões financeiras, eu peguei um condomínio para administrar. Uhum. Eu preciso de grana, eu preciso trabalhar, o que eu faço? Peguei esse meu primeiro condomínio, que era do nosso escritório, mas as sócias não estavam se identificando em fazer a administração de condomínio, porque é uma fase de implantação e nós sabemos o quão é difícil. Elas iam entregar esse condomínio. Eu falei assim, já que vocês vão entregar, deixa ele para mim. Eu estou precisando de grana, eu preciso trabalhar. Primeiro fechamento de condomínio que eu fiz, eu me apaixonei. Falei assim, opa, administrar condomínio é isso? Lógico que não era só isso, mas naquele momento era o que eu tinha. E aí, assim, veio o segundo, veio o terceiro condomínio. Naturalmente, né? Que nem água. E aí, assim, eu fiquei naquela incerteza. Eu abro mão da advocacia ou eu mergulho nesse segmento? O que está me dando certo hoje é o que eu estou fazendo. E aí, assim, mergulhei no segmento condominial, me apaixonei. Hoje nós temos eu tenho uma empresa, sou fundador da administradora Sabino Condomínios. Estamos há 17 anos no mercado. E o meu primeiro condomínio, aquele condomínio, é meu cliente até hoje. Nossa, olha, credibilidade. Que legal. Exatamente. E aí, quando a gente fala de prestação de serviço, a gente precisa entender, para quem quer empreender na área de prestação de serviço, o que gera credibilidade é a pessoa, a figura da pessoa. Exato. Então, você tem que ter muita propriedade para você estar no segmento. Não é à toa que a administradora Sabino Condomínios hoje atende o Vale do Paraíba e Litoral Norte e é a melhor empresa desse segmento nesta região. Parabéns, Sabino. Que história de superação. Cara, muito legal mesmo. E assim, é interessante, por que eu falo de coragem? Sabino, hoje você advoga? Hoje, o que acaba acontecendo? A minha formação enquanto advogado, desde a época lá do estágio, para você fazer processos previdenciários, não precisava advogar, porque tem o processo administrativo e o processo judicial. Aqui eu enfatizo um convite que eu tive do Dr. Carlos Caderaro, um advogado que tem aí quase 50 anos de profissão, né? Ele me convidou para trabalhar com ele, fazer um estágio com ele. Ele falou assim, a parte administrativa você faz, a parte judicial eu faço. Né? Então, mas a resposta que eu tenho para você, a minha formação enquanto advogado, atuo na parte previdenciária, e a minha formação enquanto advogado dentro deste universo condominial me propicia eu dar um apoio àquele síndico, muitas vezes síndicos de condomínios pequenos. A minha formação ajuda a auxiliá-los, porém, o que a gente sempre recomenda, no segmento condominial, procure um advogado, e eu, como administradora, eu não ofereço esses serviços jurídicos. Então, assim, continuo atuando para não na gerar parte conflito também, né? Exatamente. E sempre... Senão tem interesses, né? Você é parte do... Na verdade, Lúcio, o Sabino, o Ademir, vou falar não o Sabino, porque Sabino a gente remete muito à empresa dele. O Ademir, quanto advogado, nós estivemos junto na Comissão de Direito Condominial, Sim. aqui de São José, e a nossa bandeira lá era exatamente a autonomia do advogado. Sim. A administradora não tem que oferecer advogado para condomínio, porque o advogado ele tem que ser autônomo. E isso fica até para quem está nos assistindo, né, Ademir, que advogado, ele não pode ser vinculado a qualquer outra área. Então, eu não posso ser... É o que eu falei, senão tem um conflito ali. Sim, tem interesses E uma no meio ali, né? É uma constante eu lidar com isso para que o síndico entenda. Você contratou uma administradora e não, embora saiba que o Sabino é advogado, não. Olha, eu até o meu trabalho vem até aqui, daqui para lá. Você precisa procurar um profissional da área, mas você não é profissional. Não, eu não ofereço esse serviço para o seu condomínio. Mas tem os parceiros, né, que Sim, estão ali para Sim. prestar serviços. Agora, vamos lá, na área condominial, todo mundo é do condomínio aqui. Vou jogar a sementinha. Vou jogar a gasolina aqui na Uma mesa. faísquinha, vai. Conflitos
em condomínio. Faz Ixi. assim. Cada um conta um case, tá? Mas conta o milagre, mas não conta o santo, tá? Um case, assim, aquele calor, ou sempre tem uma pessoa que tá na reunião, você já percebe aquilo, como conduzir, né, em situação. Acho que não é só numa reunião condominial, né? No trabalho em geral. Tem um Cara, muitos vizinhos, uns condomínios muito grandes, nem todos têm o mesmo nível, social, o entendimento. muda. É. Tem um autor no direito, que é do direito condominial, Sim. ele já até faleceu, ele faleceu no meio da pandemia, que ele falava que o condomínio não tem condôminos, mas sim condemônios. Acertou! Condemônio. E ele falava que em anos de experiência dele na área condominial, de muitas assembleias que ele fazia, Sim. ele olhava e sabia quem era o maior condemônio daquele lugar. Sim. E ele falava que o condomínio é o único lugar no planeta que o diabo se faz representar em pessoa. Ele não manda alguém para representar, ele se faz representar em pessoa. E que em 5 minutos de assembleia eu olhava, aquele ali é o condemônio principal da turma. Então a gente brinca, né, que em condomínio sempre temos condemônios. Eu tenho certeza que aqui tem muitas histórias para se contar. Nossa, muitas histórias. Muitas histórias. Eu realmente tenho muita... Conta o milagre, mas não conta o santo. Não conta. Mas assim, eu acho que síndico, não no nosso país, né, em qualquer santo, lugar... tem que ser canonizado, né? É muito difícil, porque ele convive com todos os conflitos possíveis. Desde a vaga que alguém estacionou de forma inadequada, o cocô e o xixi do cachorro que não foi também no lugar certo. São tantas histórias. A bituca do cigarro. É bituca, cabelo o pela barulho, janela. alguém que está até mais caloroso na sua casa lá. Então, são muitas situações, né? E pra gente, como prestador de serviço, a gente tem os moradores que chegam assim até a humilhar o colaborador, dizendo, né, que eu que pago o seu Super salário, chato. grita, fala alto. Então, assim, a gente enfrenta muitas situações. Mas o mais importante na nossa área, para prestador de serviço, nós acordamos todos os dias para resolver problemas. E é o que a gente ama fazer. Ajudar pessoas e por aí vai. Eu sempre digo, né? Essa questão cultural, ela é muito engraçada e você se depara com algumas situações. Desses 17 anos, tenho N Muitas situações histórias. contar. Mas o que me chamou a atenção é um condomínio aqui de São José dos Campos, que veio através de uma construtora, trouxe pessoas de Belém do Pará. Aquelas pessoas que viviam em parafitas, toda aquela situação. E assim, a grande maioria dos próprios condôminos vinham de lá. E assim, uma das moradoras se sentiu horrorizada porque de uma hora para outra começou a ter uma infestação de ratos. E as pessoas conviviam com aquilo. Aí assim, mas dentre as discussões, conversando com aquelas mulheres, mas vocês não estão incomodadas com isso? Ela fala assim, não, onde a gente morava, a gente convivia com isso. Olha para você ver a questão da cultura. Cultura, né? Onde para nós, hoje, não faz sentido, para eles era tudo normal. Sim. Então a gente tem que tomar um cuidado Mas danado. você já imagina que é a situação de higiene. Exatamente, com essa questão de cultura. Nossa E esse mesmo condomínio, quando a gente assumiu, que a gente deparou com essa situação, Sim. uma outra questão, eles estavam habituados a fazer assembleias condominiais no sábado à noite. Sábado à falei noite? assim, nossa, mas que dia estranho. bom, né? Não, porque e aí eu fui entender que para aquela coletividade, Sim. Era normal. Fazia sentido. a assembleia era um evento social, onde as mulheres se arrumavam literalmente para ir para a assembleia. Nossa, que legal. É muito curioso, porque assim, talvez pelas poucas possibilidades que tinham, não, era um evento onde elas se preparavam para ir. Agora, o que é assim, ganha disparado de todos os problemas são o calor do latino-americano sobre questões de sexualidade. Pessoas que abusam, né, em termos de onde fazerem sacada,
barulhos de madrugada. Tivemos um caso onde um casal mais empolgado foi parar na casa de bombas e ele levou um choque. E aí teve que pedir socorro naquelas questões totalmente inadequadas. Outros que fazem... Tenta subir no telhado. Exatamente. Outros que nem todo condomínio tem ali as coberturas. Tem condomínio que você já sobe direto, você fica ali, vamos dizer assim, no topo do prédio. Alguns vão para lá, vai até lá em cima, achar... Né? Que é uma vista bonita. Exatamente. Então, são N situações E aí o síndico ele tem que ter um equilíbrio emocional muito grande para lidar com todo esse contexto. Eu tenho também várias histórias, mas eu até vou usar agora, até não é história cabulosas, igual o Sabino acabou de contar, né? Mas é como... Eu sei que o seu podcast é muito destinado a construtoras, então eu falo que assim, tem vários itens. Um item é construtora, você vai construir um prédio, assim, pense numa administração para o condomínio, porque nunca tem uma administração para o condomínio, para deixar os livros do condomínio, ou um síndico atender. Então, se você for pensar, pensa na administração do condomínio, ali o arquiteto, na hora que for fazer o projeto, isso é legal. Outra coisa, eu sei que os edifícios, a maioria deles não são projetados. Aqui no Brasil nós não temos costume de ter na pia, né, o triturador de alimentos. Então, você que mexe com obra, você pode me corrigir. Eu acho que para fazer tem que ter um projeto de uma tubulação maior, não é isso? Não é, o Brasil não é feito para jogar o alimento na tubulação. Ainda não. Mas eu não estou falando para fazer-se. Eu estou falando o seguinte, que muitos prédios, muitos edifícios, a tubulação acaba sendo dimensionada um pouco menor para o número de pessoas que moram lá. Então, entope muito fácil. E você, condomínio? Claro, não joga ali, né? Jogam N tipo de coisas ali. E principalmente o que causa, assim, o maior problema dos meus condomínios, que já tem um tempo, 10, 15 anos, está sendo entupimento do encanamento. Por quê? Tem pessoas que jogam o cocô do gato mesmo ali e vai com um pouco daquela areia. O que acontece? A tubulação. E aí jorra esgoto nos primeiros andares. Olha só. Então, pensei que você ia falar absorvente. Não só isso. Grande, absorvente, fralda, a gente já pegou. Fralda, lenço umedecido. A fralda é gigante. Pino de cocaína que a gente acha. Então aquilo ali não é degradável. Então acaba que entope. Desculpa, é muito triste para quem está no primeiro e segundo andar. Fora que, como é que descobre? A gente não consegue descobrir quem é o causador. Só quando dá problema, né? Nem quando descobre quem jogou. Não tem como. Então, eu falo que são coisas que acontecem no cotidiano do condomínio que, às vezes, a pessoa não enxerga. Tem aquela... Meu pai, por ser político, ele falava assim, que político ele não gosta de fazer obra debaixo da terra porque ninguém vê. É a mesma coisa. O síndico, todo mundo só quer ver a beleza. Não vê que tem esses problemas para ele fazer. Uma outra questão que eu falo que é muito importante para nós, que eu advogo na área, o Ademir Sabino, que trabalha com a administradora, inclusive a Luzia, que trata da segurança. É que a maioria não estou falando todas, mas a maioria das construtoras é um copia e cola de convenção e regimento interno. Ela pega uma convenção que deu certo no lugar e leva para o outro. Ou até nem sabe se dá certo. Então, eu falo assim, contrata um advogado especialista naquela área para poder fazer pelo menos um texto razoável, porque muitas vezes é muito defasado. E para a gente alterar esse documento, são 2/3 dos condôminos. Então, Mas, muito difícil. Pode falar. Um condomínio que tá acontecendo esse tipo de problema, uma ideia aqui, né? Deve acontecer. Não sei se vocês lançarem um manual de boas práticas. Fala, olha, tá entupindo a tubulação, então vamos chamar todo mundo, mandar um comunicado, colocar no elevador. Isso é feito diariamente. O grande problema é eu que estou aí há 17 anos no mercado, o que a gente vê? A humanidade ela está em constante evolução, isso é muito bacana. Sim. Né? Por um outro lado, isso traz algumas questões que, por exemplo, hoje as pessoas elas não querem ler, elas querem tudo pronto. Então, assim, um comunicado, uma circular,
o manual de boas práticas, tudo isso é feito, só que você ainda, mesmo fazendo, você não consegue atingir a grande massa. E aí vem o complicador. Acaba fazendo lúdico, e mesmo fazendo esses comunicados lúdicos, ainda tem Muitos. não querem saber. Na hora que acontece, mesmo levando para uma assembleia que coloca-se em ata, tendo a legislação interna do condomínio proibindo, é igual passar no sinal vermelho, só vai doer na hora que vir no bolso. Aí você vai parar de passar no sinal vermelho. É a mesma coisa no condomínio. Só vou parar de fazer na hora que doer no meu bolso. E tem síndico que não quer aplicar multa. Só que aí vem uma convenção, um regimento interno, que não tem a normativa, eu não posso. O síndico fica vedado, assim, amarrado, não podendo até aplicar a penalidade. São tantas situações, né? A gente tem um condomínio que, assim, cada morador pode ter um carro. Mas ele tem 2, 3, e ele burla isso para entrar. Tira o adesivo de um carro, põe no outro. Olha, são tantas complicações. Então, essa conscientização, não tem. Essa conscientização de viver no coletivo tem que ser cada dia mais explorado. E as pessoas têm que entender que as regras são para ser cumpridas e não você ficar tentando burlar. Porque são todas essas coisas. Eu sei que não é para jogar o dejeto lá do gato, do cachorro, em determinado lugar. Então, não faça, porque vai dar problema, não bota areia junto. E é uma conscientização que eu acho que nós estamos no caminho, mas ainda tem muito a trilhar. Tem muito a trilhar. Eu, na condição de empresário, eu faço mentorias para síndicos e palestras. E o que a gente leva para esses síndicos? Lidar com tudo isso é muito complicado. E o condômino, os exemplos que vocês falaram, ele precisa perceber que ele está sendo visto, porque essas atitudes talvez passem a impressão de que ninguém está vendo. Então, a partir do momento que você faz um monitoramento de tudo que acontece, é mais fácil você pegar essas situações e você precisa advertir ou multá-lo, porque se não vai pelo amor, vai pela dor. Vai no bolso. Verdade. Vai no bolso. Um aprendizado ali, né? É verdade. E aí eu chamo a atenção, né, do quão os síndicos precisam conhecer todo esse contexto. Eu estou falando daquele síndico que é morador, daquele síndico que é o síndico externo que a gente chama, os famosos síndicos profissionais que cuidam mais de condomínio, é a formação. E aí eu vejo algumas empresas do segmento condominial indo um pouco além do que é a sua prestação de serviço, que é levar treinamentos para dar o apoio a esses síndicos tão carentes do segmento. Sim. E hoje em dia, a questão de síndico profissional, que muita gente não quer pegar esse abacaxi dentro do condomínio. Aí ninguém... Não, eu não vou. Por quê? Para não virar vidraça, né? Porque é para todo mundo ficar jogando pedra lá. Difícil. Muitos condomínios hoje têm um síndico profissional, né? Muitos. E a gente sempre fala, o mercado ele está propício, totalmente aberto, mas a gente sempre frisa, né? Para pessoas boas. Sim. O segmento condominial não é diferente de outros segmentos empresariais, prestadores de serviço. Você tem médicos bons e não tão bons. Então, para você Ainda bem que ele falou médico, hein? Não falou engenheiro e nem advogado. Não, e aí eu abro para engenheiro, para advogado, para frentista, enfim. N situações. Então, o segmento condominial ele passa pelos mesmos problemas. Tem profissionais bons e outros não tão bons. Sim. E aí eu sempre sugiro, né? Aquela coletividade que pretende eleger um profissional neste formato, né? Tomar alguns cuidados de saber de onde vem, quais as condições que aquela pessoa tem de fazer o atendimento. Um outro detalhe que eu acho muito injusto no segmento condominial é você fazer uma assembleia de eleição de síndico em um condomínio, vamos lá, de 400 apartamentos. Ao invés daquele síndico que ali está naquele momento e o conselho fazer uma filtragem prévia para levar alguns candidatos para que os condôminos elejam, deixa aberto. Tem condomínio que aparece 15 candidatos a síndicos e você dá 5 minutos para o síndico se apresentar. Quem é que consegue fazer uma apresentação, eu diria, decente em 5 minutos, já que o síndico, muitas vezes, ele vai ser eleito por 1 ou por 2 anos e ele vai fazer gestão. Nós, por exemplo, nós temos condomínio que tem 3 milhões de arrecadação mês.
Então, se você falar numa situação de um ano, onde vai parar? Se você E pegar aí um você picareta vai fazer uma ali, né, pré-seleção. pode ser aproveitado dessa situação. Sim. Mas A assim, profissão de síndico profissional não é regulamentada, igual tem Sim. hoje o advogado, o Certo. engenheiro, o arquiteto. Ela não é regulamentada. Mas é interessante o que o Ademir colocou, é fazer uma pré-seleção. Lá, no direito, eu falo na área condominial, hoje a gente fala do diligência, que é uma análise daquele perfil. Se aquela pessoa tem certidões negativas no nome, porque ela vai gerir aí 3 milhões É muito do dinheiro. dinheiro de todo mundo. imagina. É Então, muito se dinheiro. tiver o nome negativado, vai dar problema na receita. O condomínio vai ter problema. Não que o condomínio vai assumir a dívida dele, mas vai dar problema, às vezes, para ele movimentar. É igual um empresário que, às vezes, está com problema, tem problemas, problemas fiscais que, às vezes, atrapalham alguma coisa. Seria a mesma coisa o síndico. Ele seria a sócio, vamos dizer, ali, daquele CNPJ. Com O certeza. CNPJ vai Eu estar vejo vinculado. aqui que, por exemplo, a Luzia, que contrata muita gente, ela poderia fazer uma seleção de síndicos ali, os perfis nunca pensei profissionais. nisso. Pois Olha, é. tô arrumando, depois eu peço uma comissão lá desse Tanto- serviço. bem. Tanto é Por quê? Mas eu vejo com bons olhos isso da seguinte ponto de vista. Eu sou, sei lá, tenho vendo pipoca lá. Você síndico, eu não entendo nada de condomínio, entendeu? Sim. Então talvez um síndico profissional pode trazer um lado mais técnico e uma pessoa que Mais entende preparado. melhor como funciona um condomínio. Técnica e imparcialidade. A probabilidade de você ter um síndico ali Com certeza. imparcial é muito grande. O que não acontece muitas vezes com o síndico morador, porque como é que você vai ali... Ele sempre vai puxar a sardinha pro lado que ele Exatamente. escolheu, né? É. Verdade. Eu brinco muito assim, quando tem uma assembleia de eleição, aquele que levanta a mão para ser assim, ele não sabe das responsabilidades dele. Ele não sabe. Eu falo, não é possível que ele terrível. sabe. Será que ele sabe que o falando, quem apartamento vai querer dele... pegar o abacaxi? Não, eu falo, será que ele sabe que ele é responsável civil, criminal, previdenciário? Quais áreas do direito que ele é responsável? Será que ele sabe mesmo as responsabilidades dele quanto síndico? Muitos não sabem. E é muito estressante. É muito. Cara, Assumem, cometem Nossa Senhora. erros, mas não por querer, porque não ter conhecimento nem Sim. de gestão. E os bens Exatamente. dele respondem por isso, né? Tem por muita isso. boa vontade, mas quando você vai ver que o negócio ele é muito mais do que simplesmente você assumir. E o mais engraçado, né? Acham que é fácil. Não, não é É fácil. muito difícil. É muito complicado, é muito complexo, você tem que conhecer muito. E é um segmento que, assim, exige muito. E Sim. os próprios condôminos estão mais exigentes. Vamos lá. Há 30 anos atrás, existiam condomínios. E não existia... menores, né? E não existia o grupo do WhatsApp. Não existia o WhatsApp. Nossa. Tudo Nossa, que funcionava. Esse é fogo, hein? Hoje, tudo acontece no Zap Zap, no Nossa, grupo, naquele inflama. grupão, que não vem de Grupão. Deus esses grupos em condomínio. Se o síndico ele entra na pilha desses grupões, ele não consegue mais trabalhar e aí começa a patinar. Sim. Então, eu sempre faço essa analogia que antes tudo funcionava de uma forma que hoje a própria modernidade, né? coletividade faz outras exigências. Só que eu vou lembrar uma coisa. Muitas pessoas começou a verticalização, né, da Sim. propriedade, e muitas pessoas que nunca imaginavam morar no condomínio foi morar no condomínio. Eles não sabem que naquele local tem uma gestão de regras, que para você, eu brinco, faço uma análise seguinte: o condomínio é como se fosse um mini país. Uhum. Tem a Convenção de Condomínio, que é a Constituição Federal. Sim. Aí tem o síndico, que é o presidente. Aí vai, né? Tem os conselheiros, que seriam os deputados. Então, você tem que seguir umas regras. E muitas pessoas não conseguem seguir essas regras. Ali, né? Sim. Não é nem uma hierarquia, eu tô falando que não consegue seguir as regras. E quem tá no topo ali, às vezes não tem a condição nem de aplicar uma penalidade ou fazer uma gestão decente, porque Sim. tem pessoas na própria gestão do condomínio, na próprio corpo diretivo, que não entende o que está fazendo. Às vezes tem um que Exatamente. entende, outros não entendem. Né? E aí acaba atrapalhando todo o resto. Pensando nisso, ano passado eu promovi um workshop
voltado para síndicos, subsíndicos e conselheiro. Eu falei todas, então, colocamos, a doutora Marcela veio fazer parte, Luzia também, colocamos essa galera para que eles entendam a real situação de cada um. Eu preciso ficar no quadrado. Eu, enquanto síndico, eu tenho uma atribuição, eu, enquanto conselho, eu tenho uma outra, enquanto subsíndico, eu tenho outros condôminos precisam entender onde que é também o papel de cada um deles. Com certeza. O condômino tem que entender, eu brinco muito, ele tem que entender que ele vive numa comunidade, que tem regras. Não é só aquilo, pensar em si próprio. Ir lá, eu posso colocar minha bike aqui. Não pode. Mas fulano tá colocando. Não é porque fulano tá colocando que eu vou colocar. Fulano tá errado. De 200 apartamentos, 200 bicicletas no lugar errado. Você já pensou? Aí que tá, que é uma realidade, né? Que não existia isso há 30 anos atrás. Hoje a gente percebe que as pessoas estão buscando mais qualidade de vida e usando bicicleta, por exemplo. Então, outra coisa que muitos condôminos não sabem, a partir do momento que você vai viver em condomínio, você vai contribuir para aquelas despesas. Eu estou falando da cota condominial que você tem que pagar mensalmente. Sim. E, infelizmente, o que acontece muito? Eu sempre uso a seguinte analogia. Compra um Fusca e quer receber uma Ferrari. Eu pago pouco, mas eu quero muito. E essa dificuldade de entender... A conta não fecha, o cobertor é curto, né? A conta não fecha, exatamente. É terrível isso. E é essa realidade que hoje muitos síndicos vivem, o quão difícil é lidar com pessoas. Para entender essa necessidade. Sim, eu vejo, voltando àquele que eu falei sobre síndico profissional, né? Vamos pegar aqui uma pessoa que trabalha, por exemplo, numa prefeitura, num emprego qualquer, tá? E ela vai contratar uma empresa de pintura, né? Uma empresa, como a Luzia disse, 3 milhões ali de receita por mês. Quanto custa, se ela tem 3 milhões de receita, você imagina que o custo ali deve ser altíssimo também. Sim. Porque eles não vão fazer 2 milhões de caixa. Tudo muito. Tudo é muito. E eles vão gastar 2 milhões e meio de custo ali, até mais, quem sabe, né? A reserva por mês deve ser, que ele deve juntar ali é pequena, para quando tem uma manutenção maior. Você já imaginou um cara que talvez não tenha tanta experiência, não julgando essa pessoa, mas gerir um negócio que ela nunca teve esse poder na mão, por exemplo, de gerir ali 2 milhões e meio por mês de compras e pagamentos. Cara, para errar a mão ali é isso. É fácil, Fácil. Por isso tem que a que ter preparo, autogestão né? é muito perigosa. Sim. Por isso tem que ter uma administradora que auxilie, tem que ter uma assessoria jurídica. Por isso que nós defendemos isso. Se você tiver amparado com uma boa assessoria jurídica, com uma boa assessoria administrativa contábil e em condomínios grandes até uma boa assessoria de engenharia, você faz uma gestão tranquila. Sim. Com certeza. Hoje, quando meu escritório faz, por exemplo, uma dependendo da contratação também, né? Pedir opinião aí de uma empresa, né? Para prestar uma consultoria. Pô, isso aqui tá certo? Vários orçamentos, tal, tudo. Hoje, quando eu escrevo uma alteração de convenção e regimento interno, na convenção eu já coloco a possibilidade dessa contratação, esses terceirizados, e ainda coloco porque não é obrigatório fazer 3 orçamentos no condomínio. Mas eu coloco essa convite, né, para fazer os 3 orçamentos, no mínimo. Se, claro, não tiver possibilidade de fazer 3 orçamentos, pegar pelo menos, que tenha a melhor técnica. Isso eu coloco para ser uma regra, porque são N síndicos que vão passar por ali. Né? E não avaliar a proposta por um papel bonito e timbrado. Eu sempre falo. E né? nem pelo mais barato ou mais caro. Mais barato, mais caro e outro. O mais importante que a gente sempre sugere, procura referências comerciais de um pós-venda dessa empresa a qual você pretende contratar. Perfeito. Beleza. E sigam o que está escrito no manual do proprietário, o manual do síndico que a construtora entrega. Porque muitos não seguem isso e acaba que deixa a desejar numa manutenção e pode acontecer vícios. Sim, com certeza. Sabino, fala pra gente quais são os serviços da Sabino para o pessoal que está precisando de serviços na área condominial. Dá um briefing aí de todos os serviços, fora suas mentorias também, que você também pode falar aí.
A administradora Sabino Condomínios é uma empresa especializada no segmento condominial, condomínio edilício, que são condomínios de casa, condomínios de prédio, condomínios comerciais, residenciais e mistos. Além de a gente atender às associações de moradores, que muitos confundem como condomínio fosse, mas ela é uma associação, ela precisa ter uma tratativa diferenciada, onde há necessidade de fazer a contabilidade, precisa ter um contador habilitado para isso. No início da minha conversa, lembra que eu falei do curso que eu fiz porque era o único curso gratuito que tinha? Hoje Sim. eu usufruo disso. Então, nada que acontece na sua vida é por acaso. Sim. A administradora Sabino Condomínios, além de oferecer esse trabalho, que ele é um trabalho de excelência, né? Dispomos de toda a tecnologia, de todo o amparato, de profissionais, qualificação desses profissionais. Eu vi que eu precisava levar ainda mais para o segmento condominial, que foi começar a fazer pequenos eventos para os síndicos. A gente atende eventos, treinamentos, porque a gente quer preparar. E na Assembleia síndico. Já é uma palestra praticamente, você está todo dia ali à frente de todos falando, né? E o síndico, ele precisa de braços fortes, ele precisa de uma administradora forte, ele precisa de um jurídico forte, ele precisa dessa parte de engenharia, um engenheiro que realmente tenha propriedade no assunto. Eu sempre falo, quando a gente fala de portaria, tudo acontece na portaria e tudo acontece muito rápido. Você tem que ter uma empresa de ponta. Sim. Então, a administradora Sabino Condomínios, além de oferecer o serviço técnico, a gente acolhe o síndico, porque a gente quer que ele seja um excelente gestor. O síndico, ele não precisa entender de tudo, mas ele precisa de empresas e pessoas que entendam para que ele possa tomar as decisões mais assertivas. Eu sempre falo, o síndico, ele não é um empregado do condomínio, ele precisa ser um bom gestor. Maravilha. Parabéns, Sabino. Luzia, conta pra gente, Grupo Ouro. 32 anos no mercado, prestando serviço de segurança, de limpeza, de facilities e também portaria virtual. Agora até... Empresas e casas, né? Você tem várias empresas também. Empresas, condomínios verticais, horizontais, tudo que você precisar. De facility a gente oferece com todo o cuidado na contratação, treinamentos, porque eu até como facilities você diz serviços limpeza, cortar a grama, portaria, isso, poda de árvore, limpeza de fachada. Dentro da empresa são as pessoas que fazem a limpeza dentro de uma empresa ali, o faxineiro. Todo o cuidado que você tem, e nas fábricas também, todo o cuidado que você tem com o seu bem. Nós cuidamos disso e treinamos esse pessoal para que eles estejam sempre atualizados e entregando da melhor forma. Isso a gente cuida desde a contratação deles, né? A nossa contratação, ela é diferenciada, porque como eu comentei aqui, a gente faz mais de 500 por mês. E quando eu faço essa contratação para os nossos empresários da região, eu também tenho esse cuidado com os nossos colaboradores e de mantê-lo sempre atualizado para que ele possa sempre entregar da melhor forma, né? Então, eu cuido muito dessa ponta, do meu porteiro, do meu ASG que fica dentro dos condomínios, para ter cada dia mais um cuidado especial com os condomínios e as fábricas. A parte também de portaria, né? Eu ia falar, segurança. Você faz a segurança também de obra, né? Faço também. Quando está na época da construção, vocês fazem a segurança ali, né? Tudo que você precisar nesse aspecto, a gente está pronto para atender mesmo. E temos uma sala, né, realmente... Pós-obra também, limpeza pós-obra. Tem algumas construtoras de São José dos Campos que a gente já tem, assim, todo o prédio que vai entregar já é com a gente, né? Estamos desenvolvendo outros mais aí. E realmente somos... E tenho equipes destinadas para... específica. Especialista. Exato, especialista para a área de pós-obra, para a área de limpeza, para a área de segurança, para tecnologia. Hoje nós temos, acho que, a melhor sala tecnológica daqui da nossa região. A gente usa a mesma tecnologia do CSI daqui de São José, então é muito... Sim, o Bruno veio aqui, secretário. Muito legal. Fantástico. E ela é diferenciada mesmo. Sim. Né? Vale muito a pena conhecer. Parabéns, Luzia. Gratidão. Agora, nossa... Marcela, minha co-host também. Né? Hoje como co-host, mas também você está aqui dando a visão jurídica de tudo. Foi também um podcast com 3 aqui, né? Acho que foi mais um podcast com 3. E você também, com essa parte do direito condominial, poder também
levaram a conversa aqui com os Hoje, amigos. Conta aí um pouco apesar da de ser Gondim. especialista em direito e gestão condominial, também sou especialista em direito imobiliário e meu escritório atua nessas duas áreas. Eu atendo não só condomínios, que muitas vezes eu sou vista falando muito sobre condomínios, mas porque sou palestrante na área, mas também tenho clientes construtoras, tenho clientes proprietários de propriedade que precisam fazer algum trabalho com compra e venda de imóveis, faço due diligence, não só imobiliária, como também condominial, que às vezes é um serviço à parte. O que é o due diligence? Due diligence é uma análise documental para ver se aquele negócio que você vai fazer é seguro ou não. É fazer toda uma análise. Isso. Na área condominial, a gente faz muito para contratação de terceirizados, para poder verificar se aquele terceirizado teria ou a competência, se tem a capacidade jurídica que tem ali, a gente vai analisar. E se caso nós tivermos acesso a demais documentos de faturamento e tudo, a gente consegue também colocar isso. É fazer uma análise para ver se até aquela empresa pode fazer aquela prestação de serviço. E no caso imobiliário, no caso, por exemplo, de um contrato de compra e venda de imóveis, é verificar se aquele imóvel não tem penhora judicial, é analisar tudo para ter uma segurança jurídica na hora de se adquirir aquele bem. Sim, tá? Maravilha. Nós fazemos muito due diligence também para construtoras, para ver se aquele cliente que está procurando a construtora... Uma incorporação também? Não, aquele cliente que está procurando... Né? A análise do cliente. Isso, a análise do cliente para causar segurança, porque... Sim. Se não vai, desculpa a palavra, mas dá o calote, né? Sim. Para aquelas pequenas construtoras, fazemos essa análise também. Meu escritório, então, atende não só condomínios, como atende condôminos, como atende construtora, como atende também pessoas ligadas na área imobiliária. Maravilha, parabéns. Obrigada. Gratidão a todos aqui que participaram do MansaCast. Queria agradecer também os nossos patrocinadores, Obratec Projetos e Polo Vale Decor. Gratidão por acreditarem no nosso trabalho. Obrigado, Sabino. Obrigado, Luzia. Obrigado, Marcela. Posso passar as redes sociais? Pode. Agora, começando os agradecimentos finais com a Marcela. Vai lá. Então, viu? Que agora eu tô aqui. Cada um agora vai falar obrigado, tal. Tem e essa parte também. Entendi. Eu achei que ele tava pulando essa parte, gente. Para passar a palavra para cada um. Então começa com a Marcela. Lúcio, meu colega de Vox Juju, virou meu amigo, meu brother. Obrigada pela o convite. Legal. Nós viemos aqui fazer uma confraternização e acabamos gravando esse podcast que eu tenho certeza que vai contribuir aí com os seus ouvintes, ouvintes e também as pessoas que o assistem aí nas suas redes sociais, né, no seu canal. Com certeza. Obrigada, você que está aí conosco assistindo até agora. Eu sou Marcela Gondim, sou advogada especialista em direito condominial. E se quer saber mais sobre o meu trabalho, pode acessar o meu @Michelene. Esse é do escritório. @Michelena e Gondim é do meu escritório e o meu pessoal é @Marcela Gondim. Se mandar um direct eu respondo. Posso até demorar, mas eu respondo. Maravilha. Obrigada, Lúcia, pelo convite. Show de bola. Obrigada, viu? Vocês por fazerem parte dessa mesa comigo, né? Com Meus certeza. Amigos e Nós colegas. fizemos um curso de oratória junto. Curso esse maravilhoso na Vox2U. Nosso querido amigo Rafael Sampaio. Aconselho vocês também, quem quiser aprender a falar melhor, a fazer esse curso. Realmente foi muito bom. E eu conheci pessoas maravilhosas lá nesse curso. Marcela, Ademir, Luzia. Ademir? Bom, o que eu digo para vocês? É importante, nesse fechamento dessa participação, falando ainda do segmento empresarial e da administradora Sabino Condomínios, eu trago 3 cases de sucesso da empresa, que já contei, o nosso primeiro cliente está com a gente há 17 anos, Sim. nosso primeiro cliente número 1 está com a gente até hoje. Hoje a administradora Sabino Condomínios, ela atende um condomínio que é maior do que muitas cidades brasileiras. É um condomínio que tem 1.002 apartamentos, lá é uma cidade. Nossa. Cliente da administradora Sabino Condomínios. E o condomínio considerado o mais alto padrão do Vale do Paraíba também é cliente da administradora Sabino Condomínios. E você que quer fazer a contratação de empresas, não aceite somente o trivial. Vê o que ela consegue oferecer a mais. Nós, enquanto administradora, nós nos preocupamos muito com a formação, principalmente dos síndicos. Por isso, nós criamos outros projetos
vinculado à administradora Sabino Condomínio. Se você quer conhecer mais sobre esse universo condominial, venha com a gente tomar um café. Falando da Vox to You, fiz grandes amigos. Pessoas que eu vou levar para o resto da minha vida. Sim. E isso é muito bacana. Ali a gente mostrou as nossas deficiências e a gente se propôs a fazer melhor. E eu não duvido, estamos finalizando este curso, mas começa agora cada um fazer aquilo que aprendeu, as técnicas vinculadas à sua essência. A gente nunca pode esquecer da nossa essência e trazendo essas técnicas, tudo dará muito certo. Então, assim, muito feliz por participar dessa turma e quem treina, reina. Maravilha. E a rede social da empresa e do Sabino? Nossa rede social, quem quiser nos acompanhar, @Sabino Condomínios e tem o meu pessoal, @AdemirSabino2002. Venha tomar um café com a gente, que eu tenho certeza que você ficará encantado com tudo aquilo que a gente consegue oferecer para o segmento. E as construtoras eu sempre falo, né? Pegando um pouquinho do gancho que a doutora Marcela falou, tenha essa preocupação no pós-venda e pense que vocês podem estar em determinado momento morando naquele local. E a sociedade merece muito essa harmonia que precisa haver, principalmente dentro do segmento condominial. Maravilha. Obrigado, Sabino. Luzia? Bom, quem treina reina, né? Bom, gratidão, Lúcio, gratidão, Marcela, Sabino. Como você disse, fizemos grandes amigos na Vox to You, né? E que vou levar para a vida. Alguns já conhecia e com certeza vamos continuar nessa amizade. Outros novos vieram, que delícia. E a minha palavra final é, se você de condomínio, se você síndico, administradora, for contratar um parceiro para oferecer serviço para o seu condomínio, consulte as negativas, fale com o seu advogado, com a administradora e realmente busque alguém que tenha solidez e tenha histórico para que você não tenha aí uma surpresa pelo caminho. E eu quero agradecer mais uma vez e fico por aqui. Obrigado. Pode colocar na câmera geral aqui? Pessoal, muito obrigado. E eu quero dizer aqui, junto com os meus amigos, que quem treina... Reina! Show de bola, valeu, obrigado, até a próxima.